Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes sobre as negociações entre Corinthians e Betano pelos name rights e também patrocínio master do Timão. Quero te falar sobre o São Paulo, que reclamou bastante e viu a CBF tomar as primeiras providências em relação ao árbitro e árbitro de vídeo na derrota contra o Palmeiras. Por falar no Verdão, preciso destacar as polêmicas causadas pelo Vitor Roque com uma postagem contra o São Paulo. Já no Flamengo, muros pichados e pressão em cima do técnico Felipe Luiz e também dos jogadores. Quero completar o vídeo registrando sobre um fim de um enorme tabu envolvendo Rogério Ceni, jogadores descomprometidos no Galo, decisão tomada no Cruzeiro em relação a Fagner, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das informações. Deixa eu só lembrar sobre o palpitão do Nicola, eu sempre deixo uma ou duas sugestões para vocês. Nessa segunda-feira a minha múltipla precisa da vitória ou do empate do Defensor Sporting contra o Montevideo Wanderers, campeonato uruguaio, e da vitória do Strongest contra o San José. Se esses resultados bem básicos acontecerem, a gente consegue uma odd de 1,89. Para você participar é super simples, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e esse bilhete pronto já aparece para você escolher qual o valor fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que a Lusa jogará a Copa do Brasil do ano que vem. Se o Novo Horizontino subir da Série B para a Série A ou se um time paulista vencer a Série C. Nesse momento, 3 equipes seguem com chances: Ponte Preta, Guarani e São Bernardo. Quero falar que o Cristiano, jogador que pertence à Lusa e está emprestado ao Londrina, foi o autor do gol da vitória do Londrina contra o Floresta, jogo no Ceará super importante nas pretensões do Londrina. Hoje o time do Paraná é líder do seu grupo e só depende de um empate na última rodada para se assegurar na Série B do Brasileiro. A saideira do giro de notícias: Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, está convocado para a seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF na noite desse domingo, depois de uma lesão do Wesley, ex-jogador do Flamengo. O atleta da Roma se contundiu num confronto contra a Fiorentina no campeonato italiano e será substituído pelo jogador do Vasco, que faz grande temporada. Bora de atualização importante sobre Fagner. O Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas não deve ficar com o atleta de 36 anos de idade para 2026. O Cruzeiro já havia percebido que a nova diretoria corintiana não tem a intenção de prorrogar o empréstimo, muito menos de vender o Fagner. O lateral direito tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Em paralelo a isso, o Cruzeiro também fez um movimento no mercado super importante algum tempo atrás, comprando o Cauã Moraes, lateral direito de 19 anos de idade. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense e ficou com o jogador, que já havia estreado nos minutos finais da partida contra o Flamengo e foi titular, deixando boa impressão diante do Sport nesse domingo lá no Mineirão. Diante desse cenário, com o Cauã tendo enorme potencial, só 19 anos de idade, com o William consolidado na lateral direita, o Cruzeiro vai abrir mão do Fagner em dezembro, assegurando assim uma economia de mais ou menos 500 mil reais por mês em salário. O Corinthians paga metade dos vencimentos, o Cruzeiro paga a outra metade, atleta que havia sido emprestado sem custos. Só para completar em relação ao Cruzeiro, registrar a enorme decepção da torcida do Cruzeiro com o empate diante do Lanterna. Cruzeiro 1, Sport 1, nesse domingo no Mineirão. O Sport sai na frente, o Gabigol chega a empatar o jogo. Com o resultado, o Cruzeiro não se aproxima como poderia dos líderes. Hoje a desvantagem é de 3 pontos para Flamengo e Palmeiras, com um detalhe: o Cruzeiro tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras e 1 jogo a mais do que o Flamengo. Hora de falar sobre o Galo com informação importante. Guilherme Frossar, que é setorista do Atlético, já trabalhou na Globo e hoje tem um canal aqui no YouTube, assegura que há jogadores descomprometidos, descompromissados, não muito preocupados com a fase do Atlético, mesmo diante do risco real de o Galo ser rebaixado. O time vem de 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas nas últimas 11 partidas. Hoje, 15ª colocação, 29 pontos conquistados contra 28 do Santos, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, e 25 pontos do Vitória, que é o primeiro time no Z4.
Além do Vitória, o Fortaleza e o Juventude também podem ultrapassar o Galo se o Atlético não voltar a somar pontos. Próxima partida super importante contra o Sport na Arena MRV na quarta-feira. O Atlético, para tentar levar bastante gente ao estádio, manteve a promoção em que o sócio-torcedor pode levar mais uma pessoa. Importante registrar que o Galo tem a pior campanha no retorno e entre os atletas descomprometidos está Guilherme Arana. Repito, a apuração do Guilherme Frossard. Dá para imaginar até que outros jogadores caros, com salários altos, também não parecem muito preocupados com o momento do Atlético, enquanto o torcedor está desesperado. Hora de falar sobre Rogério Ceni. Enfim, o treinador conseguiu a primeira vitória contra o Flamengo. O Tabu era dos mais constrangedores do futebol brasileiro. Desde que se tornou técnico, Rogério Ceni havia enfrentado o Flamengo em 16 oportunidades, com nenhuma vitória, nenhum empate e 16 derrotas. Sim, esse tabu foi quebrado nesse domingo, quando o Bahia fez 1-0 no Flamengo, jogo na Fonte Nova, o gol foi marcado por William José. Importante registrar que o Flamengo joga praticamente toda a partida com um atleta a menos, o Danilo foi expulso aos 12, e o Wallace Ian, que entrou na reta final do jogo, depois de 11 minutos em campo também foi expulso, jogador que precisa colocar a cabeça no lugar sob o risco de estragar uma carreira que parece ser promissora. O novo retrospecto do Rogério Ceni contra o Flamengo tem uma vitória e 16 derrotas, deixou de ser tão vergonhoso e vexatório assim, né? Só para lembrar que o Rogério Ceni já havia perdido para o Flamengo por Cruzeiro, Fortaleza, Bahia e também São Paulo. Só para arrematar de vez, registrar que com a vitória de 1-0 o Bahia também quebrou um tabu pessoal contra o Fla. Eram 12 derrotas seguidas do tricolor de aço diante do rubro-negro. O resultado ainda colocou o Bahia na quinta colocação do Brasileiro, 43 pontos conquistados. Ele só está atrás do Botafogo na quarta colocação, ultrapassando o Mirassol sexto. Curioso é que Botafogo, Bahia e Mirassol têm os mesmos 43 pontos. A vantagem do Botafogo em relação ao Bahia se dá pelo saldo de gols, 14-4. A vantagem do Bahia em relação ao Mirassol se dá pelo número de vitórias, uma a mais. Hora de falar sobre a crise no Flamengo. Dá para dizer que há um princípio de crise. O rubro-negro vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Apenas 3 gols marcados e 4 gols sofridos depois da derrota por 1-0 pro Bahia. Muros da Gávea foram pichados, com mensagens contra o presidente, Bap omisso, e contra Samuel Lino. O S de Cifrão, seguido de Lino, peladeiro, foram as mensagens deixadas por torcedores rubro-negros. Importante registrar que depois de quase ser eliminado da Libertadores da América, o Flamengo só passa pelo Estudiantes nos pênaltis, graças a Rossi. O rubro-negro acaba de perder a liderança do campeonato nacional. Tem os mesmos 55 pontos do Palmeiras, mas perde no critério de desempate e número de vitórias. Com um detalhe importante, o Palmeiras tem um jogo a menos em comparação ao Flamengo. Essa sequência de uma vitória nos últimos 5 jogos é a pior série do Felipe Luiz desde que ele se tornou técnico do Flamengo. Nunca, desde o ano passado, havia ocorrido uma sequência tão ruim de resultados. Questão física é um impeditivo? É um problema? Talvez, mas a verdade é que o Flamengo, no momento mais importante da temporada, tem dado para trás. E os próximos jogos são fundamentais. Botafogo, depois da pausa na data FIFA, fora de casa. Palmeiras em casa. Racing Libertadores em casa, Fortaleza fora e o jogo da volta na Libertadores fase semifinal contra o Racing na Argentina. Bora falar agora sobre Vitor Roque, que pisou na bola. Depois de marcar um dos gols na vitória contra o São Paulo, ele usou suas redes sociais para postar 13 fotos, como a gente chama de carrossel, uma sequência, uma série de fotos. A 13ª foto era de um tigre carregando um veado morto. O tigre carregava esse veado pela boca, fazendo uma alusão a ele. O Vitor Roque é conhecido como Tigre e associando o São Paulo a um veado. Mensagem homofóbica que acabou sendo apagada depois da repercussão extremamente negativa. É bem verdade que se você entrar agora nas redes sociais do Vitor Roque, vai ver a série de 12 fotos, menos essa 13ª que acabou apagada, mas a repercussão foi bem negativa, torcedores do São Paulo bravos, dá até para dizer que houve uma pequena cobrança do Palmeiras, até porque qualquer mensagem homofóbica não é mais aceita, felizmente. Só para completar em relação ao Verdão,
Vitória fora de casa contra o São Paulo, mesmo com arbitragem super polêmica, fez bem demais ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Além de ter virado líder, o Verdão se tornou o favorito ao título. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática, hoje o Palmeiras aparece com 60,6% de chances de título, contra 31,5% de chances do Flamengo e apenas 7,4% de chances do Cruzeiro. Confesso para vocês que, diante da sequência, da quantidade de jogos que ainda faltam para um Campeonato Brasileiro terminar, não consigo ver o Palmeiras tão favorito assim quanto o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, mas gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para criar a sua própria projeção e chances, tá bom? Só para arrematar, Palmeiras e Flamengo 55 pontos, o Palmeiras tem 17 vitórias contra 16 do Flamengo. Ah, detalhe importante, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Fla, o Cruzeiro aparece em terceiro com 52 pontos e 2 jogos a mais do que o Alviverde. Hora de falar sobre o São Paulo, o tricolor reclamou, protestou. O presidente Júlio Casares chegou a ligar para o presidente da CBF, Samir Schaut, e as primeiras consequências da péssima arbitragem de Ramon Abate Abel no Clássico do Morumbi já foram tomadas. A CBF decidiu afastar por tempo indeterminado o Ramon Abate Abel e seu árbitro de vídeo, que na partida foi comandado por Hilbert Estevão. Os dois estão na geladeira, sem data para voltar. O São Paulo também tem feito pressão para que o áudio seja revelado, o áudio do VAR em relação aos lances mais polêmicos. A CBF já anunciou que não vai divulgar o áudio do árbitro. E a explicação se dá por uma praxe. Os áudios só costumam ser revelados, publicados, anunciados, quando o árbitro de campo é chamado pelo árbitro de vídeo e faz a conferência. Nos casos dos 4 lances polêmicos na visão do São Paulo, em nenhum deles o árbitro de vídeo conseguiu chamar o Ramon Abate Abel para visualizar. Então não há essa divulgação. Nicola, então quer dizer que o São Paulo não vai ter acesso aos vídeos? Não. O São Paulo pode requisitar, e já o fez, junto à CBF, para que ele possa ter acesso aos áudios, mas esses áudios não podem ser publicados. O São Paulo reclama de 4 lances, em 3 dá para dizer que há interferência direta. Primeiro deles, um pênalti não marcado do Alan em cima do Tapia. O São Paulo vencia por 2-0, era a chance de converter no pênalti, abrir 3-0. Logo depois, o Andreas Pereira pisa na bola, o pé dele escapa e atinge com muita força a canela e depois o pé do Marcos Antônio. Era lance para cartão vermelho, o árbitro deu apenas cartão amarelo. E um terceiro lance ainda polêmico do início do gol do Vitor Roque. Esse gol nasce de uma entrada muito forte do Gustavo Gomes no Tapia. O árbitro ignora essa falta, a jogada segue e o Palmeiras faz 2-1, abrindo caminho para a vitória por 3-2. Nada disso vai fazer com que o resultado volte, está completamente descartada essa possibilidade. Mas o São Paulo promete continuar fazendo muita pressão no Samir Schaut, presidente da CBF, que é torcedor do São Paulo, e também na comissão de arbitragem, para que deixe de ser prejudicado nas próximas rodadas. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Quero atualizar vocês sobre as negociações entre Betano e Corinthians. Se tornou público que a Casa de Apostas, nova patrocinadora do Flamengo, conversava com o Corinthians para aquisição dos name rights do estádio alvinegro e também do patrocínio master do Corinthians. A Betano faria um pacotão e passaria a ser a parceira corintiana nessas duas questões. É importante registrar que as multas rescisórias do contrato da Hypera Pharma na Neoquímica Arena e da Esportes da Sorte no patrocínio master custariam logo de cara 120 milhões de reais, que precisariam ser abatidos pela Betano. Benjamin Bach, meu parceiro de Arena SPT, contou nesse domingo, no seu programa na CNN, que o Timão avançou nas tratativas pelos name rights e que pode conseguir um adiantamento de cerca de 300 milhões de reais por conta desse acordo. O que eu posso acrescentar ou completar em cima da informação do Benja é de que se há alguma coisa mais quente em relação ao name rights, não será a Betano. Consegui na manhã dessa segunda-feira a notícia de que as tratativas entre Betano e Corinthians esfriaram, então praticamente descartadas. Fiquei até surpreso quando ouvi de uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stabile de que as conversas entre Corinthians e Betano se iniciaram antes do acordo da Betano com o Flamengo. Casa de Apostas havia procurado o Corinthians para negociar name rights. O Corinthians disse que só valeria a pena vender os name rights do estádio para a Betano se a Betano também adquirisse o patrocínio master. As conversas avançaram nesse sentido, mas a partir do momento em que a Betano fecha com o Flamengo, a percepção no Corinthians é de que começou a faltar dinheiro.
de que a Betano talvez não fosse capaz de fechar 2 acordos astronômicos. O vínculo com o Flamengo garante ao rubro-negro 268 milhões de reais por ano. Diante desse cenário, dá para assegurar que não será a Betano a responsável pelos name rights do estádio alvinegro e também pelo patrocínio master, a menos que surja uma enorme reviravolta. Corinthians assegura que, por hora, não tem nada muito perto para anunciar em relação a essas duas questões. A saideira sobre o timão, Vitinho passou por exames depois de sentir uma lesão no joelho na partida contra o Mirassol. Esses exames apontaram uma lesão no menisco medial do joelho direito. Há necessidade de intervenção cirúrgica, uma artroscopia que vai ser realizada ao longo da segunda-feira. O Corinthians não divulgou que tipo de cirurgia vai acontecer dentro da artroscopia. Se houver a retirada do menisco, dá para dizer que o Vitinho pode jogar em 4 semanas. Se a opção for por uma sutura do menisco, aí a recuperação pode chegar até 4 meses. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!